Já dando bom dia a todos, a gente tem uns minutinhos antes de começar. Hoje é o Aloysio Elias que vai fazer a leitura para nós, falou que vai entrar agora 5 minutinhos antes, mas a gente está só comentando, né, que para nós também é novo, já faz mais de 3 anos que a gente tem a prece, mas só entre os trabalhadores, né, a gente faz esse momento só entre os trabalhadores. E intimamente a gente sentiu que isso cria uma comunidade, uma sinergia tão grandiosa para as nossas vidas, que esse ano a gente sentiu que o nosso estudo ele ele cresceria muito se nós trouxéssemos a esperança em comunidade, né? A gente criasse assim realmente essa comunidade de esperança. E esses 2 dias já nos deu essa certeza que vai ser maravilhoso, né? Já está sendo. Bom dia. Bom dia, Luísio. Seja bem-vindo. Bom dia. Na sexta-feira, Luísio, nós fizemos a live de lançamento, né, para explicar como é que seriam esses 90 dias de esperança e esse passo a mais que o Instituto Ser ele está dando, né? Porque a gente estudava sempre online há muitos anos, né? Em todos os encontros a gente se prepara. Já estudamos em Facebook, em grupos de Facebook, já estudamos em grupos de WhatsApp, mas o sentido da esperança que nós sentimos é criar uma comunidade mesmo de esperança, né? Então a gente comentou que muito mais do que estudar o livro, que tem sim toda essa parte de estudos, né? Mas esse momento da manhã como uma prece, assim, realmente, como um momento que a gente abre o nosso dia e cria, né, essa psicosfera, essa onda mental que a gente sente que é tão importante para o nosso Brasil, para o nosso mundo, né? Estávamos conversando assim até você chegar. Ô, Leonora, na primeira live de lançamento, você falou sobre os capítulos do livro, né? E de 1 a 3, eu anotei, mas apagou aqui. Eu sei que de 1 a 3 você identificou algo, né? Compartilhou conosco. De 31 a 60 seria a nossa relação com o próximo. E de 61 a 90 a nossa relação com Deus. E de 1 a 3 eu posso entender que é uma relação conosco mesmo, nessa divisão que você fez, ou que você compartilhou. Foi uma proposta que nós fizemos, né? De 1 a 30. A gente dividiu o Ah, de 1 livro a em três 30. partes. Isso, a gente dividiu o livro em 3 partes, né? Tendo como esse conhecimento trino. A própria estrutura do Evangelho, né? Tem muita relação conosco. A gente vai ver que nesse primeiro, de 1 a 30, a gente vai falar muito sobre a nossa vida, sobre a fortificação da nossa esperança, né? Tá. De 30 a 60 vai ser muito a relação com o próximo, relação com o outro, com o mundo. E dos 60 ao 90, a relação com Deus, essa esperança em Deus, né? Não que Deus não estivesse em todas as outras, sempre estará, mas a gente sente que aí começa os capítulos de fé e tudo. Vamos lá, gente. Obrigada. Marcinha vai dar o ponto, colocar para gravar. Bom dia a todos. Hoje, dia 27 de janeiro de 2025, leitura do capítulo 3 do Livro da Esperança, Na Construção do Futuro. Hoje nós convidamos nosso amigo e companheiro Luiz Elias para fazer a leitura deste capítulo e um breve
comentário e reflexão. Bom dia, Luiz. Bom dia, bom dia. Eu sou meio atrapalhado com o Zoom, não estou muito acostumado com ele. Por isso que eu esqueço onde está o microfone. Pode começar já? Tem uma oração antes? Como que é o protocolo da Isso, reunião? nós estamos fazendo a oração no final, mas No a gente final. sempre abre dando agradecimento, né? Uhum. Muito obrigado por estarmos aqui hoje, reunidos em comunidade na construção do futuro, nesses 90 dias de esperança. Jesus nos abençoe a cada um nesse novo dia, nessa segunda-feira. Maravilha. Então vamos à leitura, né? Bom, é, Livro da Esperança, a construção do futuro. Todos estão me ouvindo bem, gente? Todos estão me ouvindo bem? Ouvimos bem, sim. Bom Tá dia. bom. É porque para eu abrir o texto aqui, eu tenho que sair do Zoom, eu não conheço bem o Zoom. Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, na construção do futuro, capítulo 3. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há tal respeito, mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para compreenderem a verdade. Capítulo 2, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. Leitura. Esperavas pelos irmãos do caminho, a fim de entregares à construção da terra melhor, e quedaste, pois, muitas vezes, em amarguroso desalento, porque tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde, que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos a lhe suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos, sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se abrigam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam, hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão, que frequentemente se agiganta com o imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação,
é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Bom, primeiro eu queria chamar a atenção para essa edição do Livro da Esperança que aparece não sei se é a logomarca, mas na estampa né, do trabalho. Não sei se vocês já comentaram aqui, mas eu gosto muito dessa capa. Tem gente que não gosta, eu gosto muito dessa capa, porque ela é uma alvorada, né? E aí fica sugestivo que o trabalho esteja sendo feito nessa hora da manhã, né? Quando o alvorecer ainda está em vigor, né? Em vigência, porque a aurora é o momento mais esperançoso do dia. A alvorada, o alvorecer, o amanhecer é o momento mais esperançoso do dia. É quando a luz ela chega e se afirma perante a escuridão. E nós devemos entender que o nosso tempo, conquanto ainda estejamos no início do alvorecer, ou seja, quando ainda o dia ele é menos claro, porém a luz já apresenta, se anuncia, né? Ele é um momento de esperança, né? Essa lição de hoje, eu estava escutando vocês comentarem, né, sobre a divisão do livro, a estrutura com que ele foi dividido, né? É uma lição que trata da nossa relação com o outro ao mesmo tempo, a nossa relação conosco mesmo. No sentido em que todos nós vivemos uma espécie de frustração em relação ao progresso que os nossos semelhantes realizam. Frustração porque muitas vezes eles não alcançam conquistas de natureza moral que nós já conquistamos, não enxergam coisas que nós já enxergamos. E aí eu gostaria de dividir esse nosso próximo em 4 grupos, eu poderia dizer assim, né? Primeiro, aqueles que nos frustram e e que são próximos e pelos quais temos simpatia. Então, eles nos frustram com suas atitudes, são próximos, são da consanguinidade, são da parentela, são do ciclo de amizade, e nós temos simpatia por eles. Segundo, tem aqueles que nos frustram a expectativa, são próximos, mas nós não temos simpatia. São aquelas pessoas mais próximas do ciclo de convivência, do ciclo de parentela, pelas quais nós não temos simpatia e que nos frustra. Nos frustra no sentido que a gente está sempre esperando que eles se modifiquem, sejam diferentes e acabam não sendo, muitas vezes. Aí, em terceiro, vem as pessoas que não fazem parte do ciclo de convivência, não fazem parte da nossa proximidade de convívio. São pessoas que a gente acompanha à distância, né? Hoje em dia, muitas vezes pela internet, pela televisão, são pessoas conhecidas quase sempre, e que nos frustram e nós temos simpatia por essas pessoas. A gente admira, mas de repente nos decepcionamos, porque adotam um comportamento ou fazem declarações que nos desapontam. E o quarto grupo de pessoas são as pessoas que não fazem parte da nossa convivência, não são próximas, são distantes, a gente as acompanha à distância, e nós não temos simpatia por elas. E as atitudes delas frequentemente nos desapontam, né? Então, são esses 4 tipos de pessoas, né? Certamente, o desapontamento que mais nos dói é aquele de pessoas próximas, de pessoas do nosso convívio, pelas quais temos simpatia. É aquele momento da decepção, em que a gente se decepciona, porque a expectativa era muito grande, ou estávamos acostumados a acompanhar comportamentos que nos entusiasmavam, e em algum momento o comportamento, a atitude
nos causam desconforto. Nós vamos falar da relação com os erros dos outros, né? E o Emmanuel, ele faz uns apontamentos iniciais já poderosos, né? Porque eles nos afirmam que ele descreve ou traduz esse desapontamento como o desalento por que tardem a vir. Ele define dessa maneira, né? A gente se sente desalentado, ou seja, sem ânimo, a gente se sente amargorosamente, né, desanimados com o progresso dos outros, porque eles demoram a nos alcançar na caminhada, né? Ou em dado momento a gente imagina que eles estão caminhando conosco e quando a gente dá um golpe de vista, cadê eles? Estão na retaguarda. E isso causa amargura. A amargura vem de amargor, né? E quem traga algo amargo, né? Se a gente, sei lá, ingerir um chá de quina ou de boldo, né? Amargo, a expressão vai contar muito do nosso desapontamento, né? Com o sabor amargo daquilo, né? A gente deixa de sorrir, a gente deixa de brilhar os olhos, a gente fica contrafeito, a gente fica casmurro. E se as decepções são sucessivas, com esses 4 nichos de convivência, né? Ou esses 4 nichos de pessoas que a gente vislumbra, a gente se torna perenemente amargurado, né? A gente se torna mal-humorado até, porque estamos o tempo inteiro desapontados, né? Só que aí o Emmanuel ele vai dizer que a estrada da evolução é longa. Como a gente fica muito atido à retaguarda, né? A gente fica olhando o comportamento de quem está na retaguarda, a gente se distrai do olhar adiante. E se você olhar adiante, você vai se dar conta que tem caminhada, não só para eles, quanto para você. Tem estrada a ser percorrida ainda, tem chama a ser pisado, ainda tem jogo a ser jogado, né? Existe algo adiante, e é nesse adiante que vai se dar o que ele chama de construção da terra melhor, que é indivíduo por indivíduo. Assim como a saúde do corpo físico é conquistada célula por célula, o avanço na estrada da evolução é feito palmo a palmo, né? Pegada por pegada, passo por passo, um passo por passo, de cada vez, né? Para nós e para quem está na retaguarda. E isso muda a perspectiva, né? O entendimento, o Emmanuel vai dizer que vai passar a pacificar a gente. A gente começa a sentir uma paz que não é exterior, não é ao derredor, porque se o comportamento externo é infeliz, essa paz ela não está no vislumbre do comportamento externo. Ela passa a morar no entendimento íntimo, interior. O que a gente passa a perceber? Que esses corações, o Emmanuel vai dizer, eles têm um pensamento verde, né? E eu achei bonito isso, porque existe o pensamento do cérebro e o pensamento do coração. Quando a gente fala do pensamento do cérebro, a gente está falando do potencial cognitivo, né? Da capacidade mnemônica, da capacidade de raciocínio, de compreensão do problema, dos problemas materiais. Mas o pensamento do coração é aquele que lida com emoções. Um pensamento verde é um pensamento que não amadureceu para as relações humanas, não amadureceu para as relações no campo, né, do convívio afetivo. Agora, ainda não amadureceu. Todo fruto tem seu tempo de amadurecimento, né? O calor do sol, ou seja, a incidência da luz, vai trazer um amadurecimento para esse fruto. Se você tentar colhê-lo antes, você vai tragar o amargor, o azedume. Você não vai ter uma experiência legal, né? E muitas vezes vai perder o fruto, vai ter que esperar ele brotar novamente, né? Ou seja, quando a gente age com violência perante o amadurecimento dos corações alheios, né? E a gente tem que perceber também que existe na visão espiritual aquilo que o Emmanuel chamou de névoas interiores, que essas pessoas desconhecem.
Então, não é algo deliberado, que eu sou assim, vou continuar sendo assim. Às vezes até escapola uma frase dessa, né? Mas é mais no sentido de não saberem realmente qual que é a razão do problema. Desconhecerem, porque não enxergam, né? Porque existe uma bruma, um nevoeiro que turva a visão e não conseguem enxergar onde está a raiz do seu comportamento, a raiz real, né? Por isso que muitas vezes se ufanam e falam, eu sou assim, quem quiser que me aceite, porque não conseguem vislumbrar a ferida primeira, né? De onde a pessoa começou a sangrar, né? Espiritualmente. Agora, se você enxerga, você sabe a razão da dor, né? Se você enxerga, ele não. Então, são visões diferentes. Você vê com clareza e ele não. Ele não vai se aventurar à cura, ele não vai se aventurar à melhoria enquanto não enxergar isso, né? E o Emmanuel ele vai dizer, ó, mais no final, né? Nenhum deles atrasou por maldade, né? Aí eu me lembrei do livro Boa Nova, né? Sobre a negação de Pedro, né? Quando Pedro era muito rude, excessivamente exigente com as dificuldades dos companheiros, né? E Jesus afirma para ele, Pedro, os homens não são maus. E aí depois vem o episódio da negação, Pedro se frustra consigo mesmo, se decepciona com a própria atitude. Eu costumo dizer que ele inaugura o Muro das Lamentações, né? Porque ele vai até o extremo da cidade, possivelmente o paredão, o muro de arrimo do templo, e ali ele chora amargurosamente, e aí escuta na acústica da alma Jesus dizer, Pedro, os homens não são maus. E o Emmanuel está tocando nessa questão, né? O atraso não é por maldade. O mal em si não existe. Se a intimidade das pessoas é obra de Deus, Deus não criou o mal. Mas Deus criou as pessoas carecendo de tempo para evoluírem, para se aperfeiçoarem, para se aprimorarem. Então, o que as pessoas ainda são é verdes, cruas, né? Elas ainda precisam de um tempo de preparo, elas ainda precisam de um tempo de amadurecimento, elas ainda precisam de um tempo de aprimoramento, de apuro da sua essência, né? E esse tempo pode tardar, esse tempo pode demorar um pouco mais, esse tempo pode ser mais marcado pela morosidade, porque elas são vítimas da ilusão, né? Aí eu me lembro bem da Odisseia de Homero, né? Aquele trecho da Odisseia, né? Onde Ulisses, com a tripulação do Argos, eles se dão conta que estão cercados por sereias, né? E essas sereias, elas atraem os homens para que eles se lancem ao mar bravio e aí elas possam devorá-los. E elas fazem isso com a beleza do canto, né? Depois se distorceu essa narrativa acreditando que as próprias sereias fossem belas, mas elas eram monstruosas, né? O olhar dos homens para elas que modificava pelo fascínio que o canto exercia sobre eles, né? E aí o Ulisses, ele se amarra ao mastro, porque ele precisaria da audição para poder guiar, então ele não queria se lançar ao mar, e o resto da tripulação coloca cera de abelha no ouvido para não ouvir o canto, né? Ou seja, eles cuidam de se precaverem contra o canto da sereia. Mas muitos não, muitos se lançam a caminhada, a navegação, desprevenidos, né? E aí são fascinados pelo canto da sereia, né? Das conquistas do mundo, do dinheiro, das posses materiais, do luxo, do conforto, do poder e por assim vai, né? E aí, para a gente caminhar para o final, o Emmanuel ele vai dizer assim, regressarão depois à verdade. Tem salvação, né? Ao contrário do que narra Homero na sua aventura, na aventura da vida, todos regressam ao barco, cedo ou tarde. Alguns demoram mais, mas todos regressam ao barco, né? O que acontece é o que o Emmanuel chama de um adiamento do trabalho a fazer. Há um adiamento, o trabalho é postergado, mas
o retorno ele existe, porque isso é lei da vida, e nenhuma lei da vida é derrogada, né? Se a lei da vida determina que vai chover, não há nada que o homem possa fazer, vai chover. Se a lei da vida determina que uma flor vai desabrochar, ela vai desabrochar, não há nada que o homem possa fazer. Então, o que a gente pode fazer é se aquietar, se acalmar e esperar o tempo em que a lei da vida vai agir em cada indivíduo para que esse retorno à segurança do barco aconteça, né? E o Emmanuel diz assim: nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, né? Se é assim, se a lei da vida está agindo, confiemos nela. Do mesmo jeito que a gente confia nos órgãos do corpo, né? Quando você vai deglutir uma comida, você põe um pedaço de pão na boca, confiante de que o sistema digestivo vai agir, né? Às vezes não age, é porque você se comportou mal, comeu demais, tal, mas que ele vai digerir a comida, vai, e você come confiante. Você não fica parando assim, será que eu devo comer? Será que o meu rim vai funcionar? Será que o meu estômago não vai funcionar? Não, porque você confia, ó. Existem leis naturais que estão agindo no funcionamento do meu organismo. E a vida tem uma engrenagem, ela tem um mecanismo, né, regido por leis. Confiar nessas leis é ter esperança, né? E a gente consegue essa confiança através da religião que a gente abraçou, né, da família religiosa que a gente abraçou. O Espiritismo nos traz isso que o Emmanuel chama no final de raciocínio lúcido e libertado. Né? A gente estuda a doutrina espírita para entender esse mecanismo, para entender a lei da vida agindo no amadurecimento das pessoas. Né? Então não há motivo para esperança, para desesperança, não há motivo para desalento, nem para desânimo. Pelo contrário, temos todas as razões, e aí entra a razão iluminada pela fé, né? Todas as razões espirituais para confiar no futuro. Tá bom? Passei 2 minutinhos. Nossa, muito bom, muito obrigada. Agora a gente convida o pessoal, aqueles que lerem o capítulo e refletirem, segue no grupo do WhatsApp. Vamos para a nossa prece de encerramento. Eu estou olhando aqui as carinhas, queria convidar a Siga Hengels para fazer a prece. Bom dia a todos. E nesse instante, onde temos muito a agradecer a Jesus, à espiritualidade maior, a toda essa equipe amorosa de irmãos que nos sustentam, e rogar, Senhor Jesus, por toda essa humanidade, por essa escola abençoada de alma em redenção, que somos todos nós. Queremos, Senhor, que essa esperança abençoada nos mova, envolva todos aqueles que buscam a Tua presença, Senhor. Mestre amoroso e querido, que continuemos de mãos dadas, unidos, fortalecidos e esperançosos na presença do amor e da caridade a nos mover. Jesus, que possamos sempre estar caminhando contigo. Agradecemos imensamente a oportunidade desse dia. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e que a Tua presença seja em nós o caminho da luz. Graças a Deus, muito obrigada a todos. Jesus nos abençoe imensamente. Bom dia, obrigada, Luísa, por estar conosco e a todos os Eu que irmãos. agradeço. Obrigado, gente. Muito lindo o trabalho. Parabéns. Nos encontramos em abril, lá no Viraceiro. A Luísa vai estar conosco conduzindo as palestras. Bom dia. Bom dia. Tchau, Bom tchau. dia, Bom dia, tchau. Bom dia. Uma ótima semana. Excelente semana.